1917, há pouco mais de 100 anos atrás, tá? Pouco mais de 100 anos atrás. Então, não está tão longe da gente assim. Não vem com essa conversa de Antigo Testamento e tal. Não, isso aí é conversa de pregador, tá? Isso aí não é coisa séria. De pregador aloprado, tá? Para deixar claro, nem todo pregador é aloprado, mas tem uma galera nisso aí. 1917 foi feita uma promessa de criação do Lar Nacional Judaico por este homem que está aí na tela, que foi o Arthur Balfour. Quem era o Arthur Balfour? Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra entre 1902 a 1905. E ele era protestante inglês, ele era um evangélico inglês que foi muito influenciado pela ideia do restauracionismo. Você sabe o que é o restauracionismo, meu amigo e minha amiga que está me assistindo? É uma corrente do fundamentalismo protestante, do fundamentalismo cristão evangélico, que diz que as coisas devem ser restauradas e que isso cabe à volta de todos os judeus para a Palestina e a criação ali de um lar nacional judaico, porque quando isso acontecer, significará que a volta de Jesus estará próxima. Esse movimento, essa corrente especificamente, isso longe de ser consenso na teologia, mas longe mesmo, isso aí é uma pontinha do mundo da teologia, uma pontinha do ponto de vista da história, da relevância, da seriedade, insignificante, tá? Mas essa leitura diz que os judeus deveriam voltar para a Palestina, porque quando isso acontecesse, ali faz uma alusão a uma terra ancestral, tentando relacionar esses judeus com o passado lá do Antigo Testamento, isso aceleraria o retorno de Jesus à Terra. Esse restauracionismo é a base da teologia do domínio que está em voga na maioria das igrejas evangélicas no Brasil de hoje, agora. E não se iluda com o freio do crescimento evangélico, como nós falamos na live da semana passada do IBGE, porque não precisa de maioria numérica para que a teologia do domínio continue avançando no Brasil com a proposta de criar um evangelistão aqui no Brasil, com a proposta de transformar a Bíblia em lei, com a proposta de influência desses setores na sociedade civil brasileira de modo em geral, entende? Com discursos de intolerância religiosa, com alinhamento político específico à extrema-direita. Então, está na base da construção do Estado moderno de Israel essa influência do restauracionismo que vai gerar a Declaração de Balfour. Esse Balfour que aí está na tela, ele faz uma promessa ao Rothschild, que era um bilionário inglês. Claro que o interesse financeiro está muito presente em toda essa discussão, sempre está. Judeu, secular também, para a gente deixar sempre claro que essa não é uma crítica aos judeus praticantes, ao judaísmo menos ainda, né? De que lá fariam um território judaico, tá? Um território para essa população. Agora, você quer um outro ingrediente nessa conversa? Olha só, dá uma olhadinha ali, ó. O Balfour, ele foi primeiro-ministro entre 1902 a 1905. Por que ele nunca teve a ideia de criar na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que é um território, pode não ser gigante, mas é maior do que a Palestina? Concorda comigo? Só você pegar ali os números, você vai ver que o território da Grã-Bretanha é bem maior da Palestina, que seria desmembrada em dois estados, um judeu e um árabe, né? Um israelense e outro árabe. Por que ele nunca teve a ideia de criar lá na Inglaterra
essa nação, esse lar nacional judaico. E que é um outro elemento, em 1905, ele assinou uma lei de conter a imigração para a Inglaterra. Ele também não queria judeus na Inglaterra. Ele também não queria imigrantes indo para a Inglaterra para morar num lar nacional judaico, se fosse o caso. Ele criou, enquanto primeiro-ministro, uma lei contrária à imigração, não só de judeus, é claro, mas também de judeus. Você entende como a questão ela é extremamente estratégica? Então, mas ainda vai ficar mais claro essas questões aí, ó. Nas próximas telas aqui a gente vai observando. Olha a cronologia aí. Em 1919, só voltar aqui para falar uma coisa. 1917 teve a promessa do Balfour da criação do Lar Nacional Judaico, porque em 1917 a Palestina passou a ser controlada pela Inglaterra, pelo Império Britânico, né? Império Britânico protestante, que é uma nação confessional até hoje, protestante, que criou um império de dominação, fazendo colônias em todos os continentes, um império onde o sol nunca se põe, porque em todo o território do planeta tinha colônia britânica sendo oprimida, sendo explorada, sendo dominada até hoje. Até hoje tem colônias britânicas no Caribe, na Ásia, na Oceania, enfim, né? Então tem esse ponto. Em 1917, a Palestina deixou o domínio turco-otomano, o Império Turco-Otomano, que foi destruído também pelas potências ocidentais, sempre foram imperialistas, sempre divulgaram, sempre se expandiram, sempre dominaram outras regiões, né? E aí se pensa em extremismo islâmico. Olha, gente, o cristianismo ele sempre foi expansionista. Portugal e Espanha, que dominaram a América Latina, eram duas potências católicas, apoiadas pelo Papa da época, Alexandre VI, que era também espanhol. Os Estados Unidos é uma nação de maioria protestante e cresce com a ideia do destino manifesto de levar e de se considerar a nação escolhida por Deus, como se tivesse o direito de dominar qualquer outra nação para levar e evangelizar essas nações. E, em nome disso, muitos genocídios foram feitos naquele território dos Estados Unidos, a população indígena foi dizimada naquele lugar. E o Império Britânico também já matou muita gente e é uma nação protestante. Então, assim, o cristianismo tem essa marca, né? Então, é importante também levar isso em consideração. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.